Olá, boa noite, tudo bem? Oi, gente. Estamos aqui em comemoração ao Dia dos Namorados, que vai ser na próxima quarta-feira, trazendo algumas lives para vocês com casais que empreendem juntos, para a gente contar histórias, para a gente compartilhar o que deu certo, o que não deu e podermos dividir esses momentos com vocês. Hoje a gente vai ter um casal convidado, então, e o Anderson já está aqui mexendo os botõezinhos para chamar os dois e a gente começar essa live, então. Oi, Igor. Oi, Thiago. Oi, Flá. Anderson Santos. Galera entrando aí. O pessoal tá chegando. Aí, Oi. Queridos. Oi. Olá. Que boa noite. Boa noite, tudo bem, pessoal? Tudo bom? Tudo bom, Anderson? Tudo bom, Mari? Tudo bem com vocês? Tudo certo, graças a Deus. Primeiramente, gostaríamos de agradecer, né, vocês aceitarem esse convite, esse desafio aí de falar um pouquinho sobre empreender em casal, né? Que é o nosso desafio diário aí como empresários, como família. Então, para nós é uma honra ter vocês como clientes, ter vocês como amigos e agora compartilhar um pouquinho aí da história da Eletrovel, da Duda, do Daniel para um pouquinho aí para nossa audiência, né, e para a audiência de vocês também, claro, de como é esse desafio, né? Então, acho que primeiramente, se vocês pudessem contar um pouco aí da história da Eletrovel, para que o pessoal conheça um pouco mais a história de vocês. Em seguida a gente vai colocando os novos assuntos aí. É um bate-papo. Muito bom, que legal. A gente se sentiu honrado, né, por esse convite, porque muito legal a iniciativa de vocês, né, nessa semana, que é uma semana de amor, né? Romântica, né? Muito legal essa iniciativa. E com certeza a gente vai fazer uma live bem bacana aí. Pessoal, como que começou a história da Eletrovel? Na verdade, deixa eu ver, Duda, tá mexendo aqui? Vocês estão vendo a gente ainda? Sim. Então. Certinho. Tá. Eu só vou enviar aqui. É porque quando a gente começa uma live, a gente sempre vai num aviãozinho. Eu vou enviar para várias pessoas pra gente dar uma turbinada. Show de bola. Então, quando a gente começou a Eletrovel, na verdade, quando meu pai começou a Eletrovel, foi em 1993. Eu tinha 5 anos de idade. Meu pai e minha mãe montaram a empresa e naquela época era tudo muito difícil, né? Na verdade, não era nem um plano real ainda. Era outros planos. Eu não cheguei a participar bem dessa parte, mas eles contam que tinha URLV, aí tinha que fazer a conversão, e eles passaram por toda aquela parte ali aquela transição do de inflação, e foi bem difícil, né, naquele começo para eles, e eles foram mantendo a empresa, e quebraram a empresa de 93 até 2006, eles conseguiram manter a empresa, e em 2006 eles quebraram. Aí quebraram, assim, foi bem difícil para manter. Eu lembro, daí eu já era pequeno, mas eu consigo lembrar junto com a minha irmã, meu pai e minha mãe correndo atrás de dinheiro para pagar o colégio. A minha mãe fazia questão da gente estudar, de dar um ensino pra gente, e botar a gente num colégio bom. E eu lembro eles se rebolando para pagar condomínio, pagar o colégio, e era uma situação bem, bem complicada. E aos pouquinhos eles foram melhorando a situação ali dentro da oficina, conseguiram recuperar 2006, e em 2009 eu entrei na oficina. Foi quando eu entrei na minha primeira faculdade. Eu fiz contabilidade na UFSC. Aí, quando eu entrei em contabilidade, ciências contábeis lá na UFSC, meu pai me chamou e falou: olha, filho, agora eu preciso que me ajude na parte do escritório, porque a gente não sei mexer com computador, a parte dele é mais técnica mesmo, mais braçal. Eu preciso que me ajude aqui no escritório e tem muita tecnologia, estava entrando as notas fiscais eletrônicas, então a gente já tinha que implementar ali naquela época, 2009,
né? Então comecei lá na oficina, nessa parte ali em 2009, sem saber nada, cru. Cheguei ali, liguei um computador que era uma caixa que a gente tinha, assim, aquela caixa grandona que ficava meia hora para ligar, iniciando. Aí ligamos o computador, fui ali, aos pouquinhos a gente foi aprendendo como é que funcionava o atendimento, como é que funcionava o dia a dia de dentro de uma oficina mecânica. E aos pouquinhos a gente foi melhorando alguns processos. Eu lembro, assim, tinha um espeto, a Duda pegou o espeto. Tinha um espeto que ficava na mesa do meu pai e todas as contas que chegavam, não importa se era conta para pagar, se era boleto, se era... Tudo que chegava naquele espeto ali, o espeto ficava assim de folha e a gente não sabia. Telefone de cliente, anotava no papelzinho, botava no espeto. Não cadastrava no sistema, né? Então, aos pouquinhos ali a gente foi mudando e criando arquivos, contas a pagar na caixinha de contas a pagar, contas a receber na caixinha de contas a receber. Mas foi aos pouquinhos, foi tudo um processo, assim, a gente teve que aprender mesmo na unha, né? Porque a gente não sabia muito bem. E nessa transição a gente começou a melhorar bastante ali, de 2009 até 2011 a gente começou já a organizar muita coisa dentro da empresa. Eu, junto com meu pai, com a minha mãe, a gente tinha outros funcionários, o Flávio, que está lá até hoje, tinha o seu Paulo, que ficou 20 anos com a gente, que me viu crescer também. Aí já estava ganhando dinheirinho e tudo que o empresário faz, quando começa a ganhar um dinheirinho, que a gente não sabe ainda dividir o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Aí vamos lá, né? Compra um carro, financia o carro, vamos reformar a casa de praia. Aí a gente gastou mais do que podia naquela época também e a gente quebrou em 2011. Aí em 2011 eu participei ativamente, né, dessa quebra ali. E é bem difícil quando a gente quebra, porque assim, quando a gente é honesto, a gente tem vergonha de chegar para um banco e negociar uma dívida, de chegar para um fornecedor, chamar ele e negociar uma dívida. Então é uma coisa que vai da nossa índole também. A gente, como é que a gente vai fazer? Mas não tinha mais o que fazer, a gente vendeu tudo que tinha para começar a pagar a dívida e não demos conta, né? Aí, mas aos pouquinhos a gente foi indo e foi recuperando. Eu fui aprendendo cada vez mais a questão de administração e aí a oficina já estava legal. E quando a oficina começou a engrenar de novo, a gente precisava de alguém para nos ajudar no financeiro. Nessa parte eu já estava me formando na minha segunda faculdade, que eu fiz administração depois de contabilidade. Aí estava me formando e eu ia casar. Aí entrou a Duda na jogada, isso era 2014, né, Duda? Daí conta um pouquinho da história aí. Quando eu entrei, a oficina já estava um pouco mais evoluída, ainda tinha o espetinho, ainda tinha algumas coisas, assim, principalmente estrutura física, né, que era muito difícil. Tinha um balcão de padaria na recepção, então a gente foi trocando as coisas aos poucos. Eu já namorava com o Daniel desde 2005, então, assim, algumas coisas a gente já tem. Eu dizia pra ele, nossa, aquilo lá tu tem que tirar de lá, porque a recepção tinha estoque dentro. Eu dizia pra ele, não, aquilo lá não tem como, tem que tirar o estoque de dentro da recepção. Aí ele ia lá, tadinho, só trabalhava lá, ele ia lá, fazia, agora ficou legal. Aí eu cheguei lá, já tava um pouquinho mais organizado, mas mesmo assim a gente foi mudando algumas coisas e aprendendo, como o Daniel falou, a faculdade dele foi muito legal porque ele aprendeu muitas coisas que ele conseguiu trazer para o negócio, né? E a gente juntos foi aplicando. Então, aos poucos, né, fomos aplicando e fomos se preparando para crescer, porque a gente tinha esse sonho, né? A gente sempre fala, não, a gente quer ter uma oficina grande igual tal oficina. E tinha as referências naquela época, né? Bem importante ter referências, né, Duda? Saber onde a gente quer chegar é um baita caminho para que a gente chegue mais rápido, né? Eu sempre costumo conversar aqui com os nossos clientes que quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. A partir do momento que a gente sabe onde a gente quer chegar, além de mais rápido, a gente consegue ser muito mais certeiro e muito mais rápido para alcançar os nossos objetivos, muito mais claro, né? Os números se tornam mais palpáveis e a gente consegue ir muito mais longe. Sim. Ao chegar no objetivo, a gente percebe que ainda pode mais.
A gente dobra a meta, o Daniel sempre fala isso. Quando a gente alcança a meta, a gente dobra a meta. Mas a frase não é minha. Ai, eu roubei essa frase de alguém. Mas o legal disso tudo, né, é que uma experiência que a gente ganha, né, nessa história de vocês aí, a gente também cresceu aí ao longo dos anos, vindo lá de baixo. A experiência, a malícia casca que a gente ganha ao longo desse período é muito importante, né? E hoje a Eletrovel, né, é um sucesso aí tremendo. Hoje a gente chega aí na oficina, eu digo para os meus funcionários aqui, esse dia eu tive aí, eu disse, dá vontade de sair rolando lá no chão da oficina dele. Dá para comer no chão. Realmente é incrível, né, ver a estrutura que vocês têm hoje, né, a modernidade que vocês trouxeram para dentro da oficina, e isso tudo faz com que o cliente se sinta à vontade, se sinta tranquilo, né, e passar essa experiência para o cliente, né. E aí, o que a gente quer saber, estamos aqui ansiosos, né, como é que foi essa história de vocês dois começarem a trabalhar juntos, né, que a gente sabe, né, muito bem, que depois que a gente começa a namorar, né, casa e ainda começa a trabalhar juntos, a convivência ela se torna muito mais intensa, né, e a gente sabe que o dia a dia ele pode ser muito desgastante. Então, contem pra gente aí como é que foi um pouco dessa história de vocês, do início, né, se foi fácil a adaptação, se foi tranquilo, se teve aí alguns impasses, algumas conversas, até que tudo funcionasse bem. Queres começar? Assim, no meu ponto de vista, a gente estava aprendendo tudo junto. Então, a gente não tinha muito... isso aqui não tá dando certo. A gente estava indo por acontecendo. Tá acontecendo, vamos ver o que tá acontecendo, que rumo tá tomando e vamos realinhar. Assim, não é fácil. Até porque a gente basicamente fica 24 horas juntos, né? Então, e era o início do nosso casamento. A gente já tava juntos há 10 anos. Isso. Mais ou menos uns 10 anos. 2005 para 9 anos. Só que a gente estava indo morar juntos, né? A partir daquele momento. E, claro, no início é difícil, é desgastante, porque tu vê a pessoa o dia inteiro e aí tu só fala com ela sobre trabalho. Isso é muito chato. Quando tu não tem outro assunto pra falar com a pessoa, tu nunca mais nem olhar na cara da pessoa, porque tu vai falar de quê? De trabalho, 24 horas por dia. Então, pra mim, assim, né, o início foi mais desgastante por causa disso, pelo assunto mesmo. Aí tu vê as pessoas, tu vai falar com as pessoas sobre o quê? Sobre trabalho, porque é só o que tu faz com teu marido. Tu não fala nem dos teus amigos, outros amigos, porque ele já sabe tudo, né? Então... No início foi assim, até a gente conseguir se adaptar, entendeu que cada um tinha sua função, que cada um fazia um papel diferente. Então, até acontecer tudo isso, foi mais difícil. Realmente o começo, ele é sempre mais difícil porque a gente estava começando a se adaptar. Então, tudo isso daí, até mesmo um se meter na função do outro, né? E gerava conflitos. E aos pouquinhos a gente começou a profissionalizar a empresa. Então, a partir do momento que a gente fez um organograma, que a gente fez um RCF, que a gente chama, que é as responsabilidades chaves da função, onde a gente tem cada função, tanto a minha, quanto a da Maria Eduarda, quanto de outros profissionais, bem desenhadas, o limite de cada um, e quem responde a quem, isso mudou o jogo. Isso daí fez a gente... facilitou muito o nosso trabalho no dia a dia. Porque tem coisas que é da competência dela. Então, às vezes, a gente está numa mesa de reuniões, fazendo uma conversa, mas acaba sendo a competência dela, então a decisão final é dela. E tem coisas que a competência é minha. Então a gente pede opinião pro outro ali, discute sobre os caminhos, sobre as ações, mas no final a decisão final vai ser minha quando a competência é minha. Isso facilita muito discussões dentro de casa, né? Até a gente chegar nesse ponto, a gente chegava em casa e às vezes tinha uma discussão dentro do trabalho
por ponto de vista diferente, que por mais que a gente pense parecido, a gente vive junto, mas tem coisas que ela pensa diferente do que eu e é extremamente normal. E por mais que tinha esse ponto de vista diferente, antes a gente ficava cada um bicudo, um com o outro. Ah, porque eu tô certo, o outro tá certo. A partir do momento que a gente desenhou a estrutura da empresa e a gente sabe o limite de cada um, facilitou muito, porque tá certo, mas beleza, é tua competência e tu cuida desse cargo, tu cuida dessa função, eu não vou me meter. Né? Então, a gente parou muito, né, com discussões, pequenas discussões, e isso facilitou muito. No começo, realmente, até chegar nesse ponto, foi mais difícil. Hoje, meu Deus, hoje é bom, né? Eu falo assim, ó. A gente aprende a tirar proveito. Não se mete no serviço. A gente aprende a tirar proveito desse ponto de vista diferente, né? Eu acho que quando a gente entende a individualidade de cada um, onde cada um de nós é bom, a gente passa a ter os benefícios disso, né? Então eu não passo a enxergar mais a opinião do outro diferente da minha como um problema, e sim como um outro ponto de vista, um lugar por onde eu não tinha olhado, né? E que às vezes é mais interessante que o meu. Só que até aí a gente tem que aprender a dar o braço a torcer, que nem sempre a gente tá certo, né? E quando a gente empreende em casal, uma questão que acontece muito é aquela história de antes de chegar nesse nível de maturidade, a gente entender que a opinião dele é 50, a minha é 50. E aí? Né? Então, quando a gente não tem esse peso e essa maturidade de trabalhar juntos, isso pesa, né? Algumas alternativas que a gente encontrou para além dessa maturidade deixar o relacionamento mais leve foi inserir uma terceira pessoa, né? Só eu e o Anderson, pô, vai ser o eterno casal, com visão diferente, perfil, né, comportamental diferente, enfim, várias atitudes diferentes, porque, né, a gente sabe que isso vem lá de trás, pai e mãe diferente, criação diferente, enfim, né? Mas quando a gente coloca a visão de uma terceira pessoa, já deixa de ser os 50-50 e passa a ter 3 pesos. Né? Então, peraí, se eu tô olhando de um ponto de vista que não é só o meu e o do Anderson no 50-50, e sim são 3, quando eu tenho 2 pontos contra 1, o negócio já ficou diferente, né? Então, quando são relações, né, de sociedade principalmente, que é o que influencia numa empresa, tanto de 2 homens quanto de um casal, uma terceira pessoa costuma sempre ser uma dica bem interessante para que isso não aconteça tanto e não torne a rotina pesada. Né? Porque as decisões não ficam naquela história do 1 a 1, né? E sim tendo outras opiniões, o que torna mais interessante abrir essa gestão ou as ideias principais, né? Para algumas pessoas que já têm maturidade também de negócio, enfim. É todo um processo até que se chegue aí, né? Mas essa é uma saída que a gente tem apontado aqui em algumas situações também para o nosso cliente. Ô Mari, isso me fez lembrar que lá na Eletrovel nunca foi 50-50, né? O que acontece é o seguinte, né? Como a empresa originalmente não era nossa, né? A empresa era dos meus pais. Então ali já tinha 100% do meu pai. Aí a gente teve que, aos poucos, conquistar, né, o espaço dentro da empresa. Sim. Primeiro foi eu. E o impasse foi muito grande na transição familiar ali, até conseguir o espaço dentro da empresa, até conquistar a confiança do meu pai e mostrar que a gente sabe ganhar dinheiro, a gente sabe fazer a coisa certa, porque até então a gente era só mais uma oficina que abria, fechava, não conseguia ganhar dinheiro. Tinha um serviço de excelência, muita honestidade, muito caráter, mas não conseguia trazer cliente, focando no cliente errado. Quando a gente começou a mudar a percepção, né, e demitir clientes ruins, atrair bons clientes, mudar a cara da empresa, começamos a mudar e começamos a ganhar dinheiro de verdade, que eu trouxe resultado para dentro da empresa, eu conquistei o meu espaço. Uhum. E aí virou 50-50, eu e o meu pai, né? E hoje, aos poucos, a Duda também veio e conquistou o espaço dela,
né, organizando toda a parte financeira, organizando processos, nos ajudando com uma visão, um olhar clínico assim, feminino, no dia a dia, de dentro para dentro de uma oficina, um olhar feminino faz muita diferença. Então, aquele chão bonito, aquela iluminação, muita coisa vem da Duda também. E aí ela conquistou o espaço dela, e a minha mãe sempre teve o espaço dela. Então, a gente chegou num consenso hoje lá na sociedade que é quatro pessoas, é meu pai e minha mãe, né, seu Valdir e a Dona Maria, e o Daniel e a Maria Eduarda. E a gente tem um conselho que decisões mais complexas, ou que envolvem muito dinheiro, ou envolve pessoas chaves dentro da empresa, a gente marca uma reunião de conselho para conversar sobre o problema e as possíveis soluções do problema e chegar numa solução ali em consenso com os 4 sócios. E isso daí também ajudou bastante, facilita bastante ter isso muito bem esclarecido dentro da empresa, como funciona, né? Sim. É muito importante, né, ter essa relação, além do casal, outras pessoas nos jogaram, no caso de vocês, teu pai e tua mãe, no nosso caso são sócios. Essa relação a gente acaba aproximando e fazendo com que a gente aprenda a respeitar ainda mais a opinião do outro, né? A nossa história de empreender em casal é bem parecida. Eu e a Mari casamos em 2011, em 2013 a gente começou a empreender na Sigmativa. Então, eram 2 perfis diferentes, né? O Anderson super acelerado, vinha de uma indústria que precisava de produção, que precisava de gerar aqueles produtos para o cliente, de fazer entregas, de organizar a logística, de cuidar da produção. E a Mari já vinha de outro escritório contábil, então eram 2 perfis diferentes, mas com perfis de trabalho diferentes, né? Então, no início, eu queria resolver as coisas muito rápido para os meus clientes. A Mari, calma. Tu veio do comercial, Anderson, e a Mari veio da área contábil. Então, o comercial a veia, né? E ao longo desses anos, ela foi me ensinando dessa forma, né, a trabalhar com paciência, a olhar as coisas antes de fazer. No começo era pauleira sempre, mas isso foi muito bom, porque quando a gente também tem do nosso lado uma pessoa que te traz para dentro do negócio, que ajuda a te organizar, complementa, e aconselhando, né, que a Mari sempre foi conselheira nesse sentido, para que eu pudesse me organizar e com mais calma em alguns fatos. Isso nos ajudou bastante, né, a empreender como casal também, e aqui em casa, né? Né, ao longo desse período ainda tivemos 2 pequenos aí no 2014, 2016, então isso também, né, é um baita desafio, né? Acredito que muitos que estão nos assistindo aí também têm filhos, é um desafio bem grande, e faz com que a gente cresça, né? Cresça como pessoa, cresça como empresário, cresça como pais em alguns casos, e faz com que a gente acabe elevando e sempre procurando ter parceiros, né? Como você falou hoje não, há pouco tempo atrás, aí, sobre escolher clientes e ter clientes especiais, né? Para que a gente possa, que o nosso negócio seja próspero, né? Que todo negócio que a gente cria quer que seja próspero, que ele dê frutos, que ele gere lucros, que a gente possa gerar aí bons negócios aí junto da nossa família, né? E como vocês dividem hoje aí, o tempo de vocês, Dani e Duda, o tempo entre o trabalho, a casa, os hobbies que vocês gostam de fazer, como é que vocês fazem essa divisão aí de tempo? Enquanto a gente está na oficina, a divisão é 100% para a oficina, né? Esse é o momento da oficina. Mas o que eu vejo, assim, que hoje dá certo, e é o que a gente faz, quando vem para casa, a gente conversa sobre a oficina. É natural, não vou dizer que não, mas a gente deixa os problemas. Eu tenho uma frase que eu sempre falo pro Daniel assim, ó: isso aí não é problema teu, é um problema da empresa. Tu tem que entender que tu não é a empresa. Isso é um problema da empresa. Que antes ele é muito assim. Ele pega aquele problema e ele diz, como se fosse pessoal, sabe? Diz, não, isso não é pessoal, isso é da empresa. E além de separar as questões que são pessoais e da empresa,
a gente separa o tempo. Eu tô na empresa, esse tempo é da empresa. A gente tá em casa, a gente conversa sobre a empresa, a gente dá opiniões, fala alguma coisa pro outro, mas esquece aquele. São coisas mais complexas, a gente agenda reunião. Sim. Sim, eu preciso discutir, sei lá, o orçamento do ano que vem, do próximo trimestre. A gente agenda reunião no sábado, vamos tirar aquele sábado para isso. Mas no dia a dia, são coisas fúteis às vezes que a gente conversa, assim, tu visse o funcionário teve bebê, olha só, que legal, quantos dias ele vai ficar lá fora mesmo? Vai ficar tantos dias, tá. São coisas assim do dia a dia, né? Mas não problemas. Quando é problemas, a gente deixa para discutir na empresa. A gente também agenda reunião. Isso é muito importante, tá? Uma dica, assim, que o pessoal às vezes não tem, mas a gente tem, uma rotina de reuniões. Uma rotina semanal e mensal para a gente fazer a nossa reunião do financeiro, ou fazer a nossa reunião sobre determinados pontos de algum processo de vendas que está ruim, alguma coisa. A gente agenda a nossa reunião, a gente tem semanal o nosso dia para fazer isso e mensal também. E isso daí ajuda muito, porque eu estava conversando com a gente dá mentoria também para outras oficinas. Eu estava conversando com um mentorado, um parceiro nosso também, e ele disse, eu não preciso. Eu tô 24 horas com ela, eu discuto a hora que quer. Às vezes no quarto, na cama, cara, não faz sentido. Né? Trazer problema pro quarto, trazer problema pra tua vida, para momentos que não precisa de problema. Né? Tu tá, às vezes, com teus filhos, tá passeando, aí vai trazer problemas. Os problemas, eles têm que ter horários e lugares para resolver. Né? E a empresa, ela é feita para isso. E dentro de casa, né, quando a gente conversa sobre isso, são só coisas mais leves, assim, pra gente evitar brigas e discussões, porque a gente não vai ter fundamento na hora. Na hora que está no escritório é diferente, a gente tem fundamento, eu consigo abrir planilha, mostrar, não, vamos por essa linha que está melhor e tal, então é diferente. É bem importante, né, essa questão da agenda, porque acaba auxiliando muito, né, o casal. Por exemplo, eu e a Mari, às vezes, como a gente às vezes tem que ir para o escritório de Garopaba, às vezes para o de Floripa, então a nossa agenda é compartilhada. Então, para que a gente saiba que às vezes, antigamente, quando não tinha agenda, que era bagunçada, às vezes eu tinha que ir para um lugar, Mari, tu vai para Garopaba hoje? Não falou nada. Marquei com o cliente e tal. Isso também é uma baita dica. Facilitou muito a nossa vida, porque hoje, né, apesar de às vezes a gente precisar trabalhar distante, por exemplo, amanhã ela vai para São José, eu vou lá em Governador Celso Ramos, mas a gente já está antecipando até a organização da nossa vida pessoal, né? Porque a gente tem os pequenos, tem que resolver a questão de escola, resolver a questão de babá, então a gente precisa ter essa organização, porque às vezes as nossas agendas não se encontram, vamos dizer assim, né? E isso acaba facilitando bastante todo esse processo de ter desencontros, de reuniões, que já aconteceu bastante também, né, Mari? Às vezes tem clientes que gostam de conversar comigo com a Mari junto. Esses dias eu tive aí, vocês disseram, a Mari não veio. O Treyson tá aí, o Treyson é nosso futuro cliente, se Deus quiser. No dia que eu estava aí na oficina, ele me mandou uma mensagem, trocamos ideias ali. Amanhã eu vou estar visitando ele lá em Governador Celso Ramos. Se Deus quiser, vamos te ajudar aí, Treyson. Então é muito, muito importante toda essa relação como casal, para que a gente possa fazer que o negócio flua bem tranquilo, né? Como você falou, os problemas do escritório ficam lá no escritório, a gente comemora em casa as vitórias, né? Graças a Deus, os nossos negócios são prósperos, então se em casa a gente comemora as vitórias, isso até as próprias, no nosso caso, as clientes ficam empolgadas quando a gente fala que vai fazer alguma coisa, que aconteceu, que vem um cliente bom, eles ficam todos empolgados, assim, já começam a querer também festejar com a gente, e a gente evita também de levar para eles problemas, né? Que às vezes a gente tem um problema lá no escritório, chega em casa e a Mari estando picudo ou brigando por um problema que a gente não conseguiu resolver, eles vão estar aqui, eles vão
eles vão entender o que está acontecendo, daqui a pouco eles vão achar que o escritório é um lugar ruim, ou que, né, que trabalhar é uma coisa ruim, porque os pais só chegam bravos em casa, brigando. Então isso faz com que a gente faça com que o empreender e a vida como casal seja mais leve, né? É verdade, essa questão deles sempre puxarem a gente nesse sentido, né, fez com que a gente sempre cuidasse dos horários, né, para voltar para casa. Não vou ficar até tarde na empresa, porque tem contador que adora, né, morar dentro do escritório. Dava 6 horas, o João já tava, mãe, ó, tu não vem? Cadê ele, né? Então, assim, ele sempre cuidou, eles sempre puxaram a gente, tanto ele quanto o Antônio, para que 6 horas, ó, é a hora de ir para casa, de desligar o termômetro, a gente precisa dar atenção, a gente precisa estar com eles, né? Apesar de que eles entendem muito já do que acontece com a gente, para a idade que eles têm 10 e 8 anos, mas foi sempre um balizador para a gente, esse sentido de que o sucesso extremo em uma área da nossa vida não condiz, né? Não é desculpa para que uma outra área não seja bem resolvida, né? Então tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio. A gente tem que fazer muito bem quando a gente se dispõe a fazer, mas não precisa ser em excesso para que uma outra área da nossa vida não cresça e não se desenvolva muito bem, né? Então, quando a gente decidiu ter família, a gente saberia que um tempo a gente precisaria também dedicar a eles. Então, o João, por exemplo, né, ano passado a gente tinha um evento e era dia do aniversário dele. E era assim, tá, mãe, você vai viajar, você e o pai vão viajar, você acha que ia ser legal? Se eu fosse viajar no aniversário de vocês e ficasse sozinho, o que aconteceu? Foi pro evento de contabilidade com a gente, os dois, né? E assim, até hoje, várias pessoas que nos encontram, que estiveram naquele evento, falam, meu Deus, aqueles dois, né? Eram 2 crianças para 3 mil adultos no evento de contabilidade, e eles assistiram palestras, foram em tudo que foi stand, e muita gente lembra dos dois lá, porque a gente incluiu eles em algo que a gente tinha que ir, e a gente foi disposto, ó, a gente não sabe como é que vai ser o primeiro, então pode ser que a gente não assista nenhuma palestra, mas pode ser que dê tudo certo, né? Como de fato aconteceu. Então, por isso que eu digo, né, que nenhum sucesso muito grande em uma área da vida justifica o insucesso em outras áreas, né? Tudo precisa ser um equilíbrio. E mais do que isso, se a gente estiver bem, a gente vai desempenhar muito bem, muito melhor o nosso papel, né? Então, quando o Anderson fala, eu sempre puxo, eu sempre, né, tô querendo que ele venha do meu lado. Eu acho que quando a gente está em casal, é outra questão que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes um se destaca mais numa área e o outro menos, né? Mas ele entende de áreas diferentes. Eu nunca fui comercial, nunca. Mas hoje eu aprendi, olhando o mestre aqui do meu lado, a ter uma desenvoltura no comercial. Só que o Anderson sempre soube muito, ele sempre olhou muito pelo cliente e eu olhava para dentro, né? Então, até aqui nós conseguimos crescer porque tivemos olhares diferentes e entendemos que a gente se complementava, como já foi falado aqui hoje, né? E com base nisso, ir aprendendo com o outro. Então, a Mari não veio, a Mari tem uma visão diferente da visão do Anderson, né? Por isso, tem muitos clientes nossos que preferem falar com os dois. Não querem nem só a minha visão, nem só a visão do Anderson, né? São assuntos que são visões complementares. E essas pessoas já perceberam que a gente se complementa, né? Então, isso pra gente é gratificante, porque apesar de estarmos os dois, a gente apresenta conhecimentos diferentes, mas que juntos se tornam muito melhor do que um só. E eu sempre falo isso pro Anderson, que como contadora, né, formada, sou eu que eu fui descobrir que ele era técnico depois que a gente comprou o escritório, já casados, né? Hoje ele é contador também, mas foi algo que eu sempre prezei muito, né? De trazer os dois para a mesma posição, de não ter nenhum de nós que se destaque muito e que o outro tem que se esconder atrás, pelo contrário, né? Que a gente sempre ande lado a lado e que se sinta dessa forma, né? Não, peraí, a gente está numa outra fase, o nosso negócio está evoluindo, a gente precisa evoluir de novo, mas não é só eu que vou, só o Anderson que vai. Nós dois precisamos evoluir juntos para que o negócio inteiro evolua, né? Assim como nossos clientes, assim como a nossa equipe, né? Então, o nosso negócio, então tudo depende da nossa visão também, né?
Muito bom, Mari. Tu estava falando aí, eu estava lembrando, né? Tu falando do equilíbrio. Tem aquela roda da vida, né? Das 6 áreas da vida, aquilo ali muito legal. A gente sempre trabalha essa roda da vida, eu e a Duda, para manter um equilíbrio realmente, para a gente não deixar desequilibrar muito. E em alguns momentos na vida, a gente está com um projeto de avançar na área, sei lá, nos nossos treinamentos e tal, e tem que trabalhar um pouco mais. Aí a gente faz um pacto, ó, esse mês eu vou estar um pouquinho distante, porque eu vou ter que lançar esse projeto e tal, e daí mês que vem tem que compensar, porque no médio prazo, as áreas da vida, as 6 áreas da vida, elas têm que se manter equilibradas. E tem um livro que eu li, eu acho que eu era adolescente, assim, O Sucesso Está no Equilíbrio, é o nome do livro. É Robert, é um japonês, é brasileiro, mas é Robert Shuashima, que é muito bom o livro, é muito bom, assim, eu recomendo muito. E ele fala justamente dessas áreas da vida, principalmente de 3 áreas da vida, e para a gente sempre estar mantendo o equilíbrio. E isso daí, o sucesso está no equilíbrio. E isso é uma coisa que eu levo em tudo que a gente faz, esse equilíbrio. Aí depois estava fechando com, poxa, as pessoas se complementam, né? E eu e a Duda, a gente se complementa muito e a gente tenta buscar esse equilíbrio, inclusive, por exemplo, na contratação de um colaborador. Eu tenho uma forma de ver o mundo e a Duda tem outra forma de ver o mundo. Só no jeito que a pessoa fala comigo, no jeito que a pessoa agenda para vir fazer a reunião, depois ela dá o parecer dela. Esse daí tu não vai dar certo. Esse daí é descomprometido, olha só. Ele agendou, depois reagendou, e às vezes eu nem tinha me tocado. E eu amei o cara e... a qualquer custo contratar uma pessoa assim que é péssima. Igual, não vai dar, não. Tu tá fazendo esforço. Então, e a gente consegue se complementar e ela abre meus olhares em algumas áreas e vice-versa, né? E por isso que eu acho que a gente tem tanto sucesso, porque realmente lá dentro da Eletrovel, a gente consegue sentar numa mesa os 4 sócios, que é eu, meu pai, a Duda e a minha mãe, e a gente consegue botar um problema na mesa e discutir de uma forma aberta. Isso daí, a gente buscar soluções de uma forma aberta, isso daí ajuda muito, né? A gente buscar esse equilíbrio e o melhor de cada um, da visão de cada um, para chegar numa solução de um problema. E isso daí, não só a família, mas eu faço muito isso, eu e a Duda. Então, tá funcionando muito bem, assim. Só complementando com o que tu falou, que realmente a gente segue essa linha. É isso aí. A gente tem força dupla, né? Então, eu sempre falo pro Anderson que se fosse só eu a contadora, a gente não estaria onde está hoje. Né? Assim como lá atrás, quando começamos nós dois, a gente começou com forças em lugares diferentes. Sim. Isso alavanca muito mais o negócio do que uma força só e uma visão só. Né? Até que a gente abra o nosso olhar para outras questões, quando existem 2 pessoas pensando no mesmo objetivo, né, a gente consegue, tendo capacidades diferentes e habilidades diferentes, alcançar esse objetivo e chegar muito mais rápido, né? Então, é força dupla mesmo, a gente se complementa e a gente vai chegar mais longe e mais rápido que outras pessoas, né? Isso é fato. Até porque no nosso dia a dia, né, nem tudo são só alegrias, né? Tem dia que a gente também amanhece um pouco meio chateado, meio cansado e tal, e precisa do outro para dar essa força. Vamos lá, hoje a gente precisa fazer isso, vamos, né? Então, ajuda um ao outro a levantar a autoestima, a fazer o melhor, a sempre manda uma frase. A gente e a Mari sempre trocamos muitas frases assim no Instagram, manda mensagem, uma foto de alguma frase que vê, que está sempre motivando, né? Está sempre tentando sempre levar a pessoa para outro nível, né? Porque isso é muito importante dentro do relacionamento, como a Mari falou. A gente não precisa que só uma pessoa se destaque. Eu acho que aquela pessoa que se destaca é a que ainda consegue levar a pessoa que está do lado a subir, a elevar o nível, né? Tem uma frase que eu falo para a Mari, que a excelência está sempre em 1 metro de distância de nós.
quando a gente está chegando perto dela, ela se afasta de novo. Então a gente sempre, isso seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal, a gente precisa sempre estar buscando novos caminhos, estudando. A Mari gosta mais de ler, eu gosto mais de escutar alguma coisa. Parecido aqui. Então, independente do jeito que a pessoa gosta de aprender ou gosta de estar melhorando na sua vida, independente do jeito que ela gosta, o importante é ela estar fazendo, né? Ela está fazendo, ter alguém do lado apoiando para que o caminho seja mais fácil. Então, dentro desse contexto todo, já falamos aí, já de algumas dicas, né? O Dani e a Duda já falaram desses projetos deles de estarem alavancando novos negócios aí com o programa de vocês. Conta mais um pouquinho do programa de vocês aí, para quem não conhece o programa de aceleração de oficinas de vocês. O acelerador de oficinas, ele começou em 2014, quando eu e a Duda a gente se casou e eu me formei em administração. Eu tinha um sonho já, eu gosto dessa área da educação. Ele gosta de falar, na verdade, vocês percebem, né? Eu gosto muito dessa área de educação. E lá em 2014, meu planejamento estratégico, o meu TCC foi um planejamento estratégico da oficina, da Eletrovel. E aí a gente fez, né, uma análise SWOT. Dentro da análise SWOT, fizemos vários estudos de concorrentes, estudos de fornecedores. Dentro da análise SWOT, a gente identificou naquela época que um ponto forte era o câmbio automático. Por quê era o câmbio automático? Porque a gente tinha 80 mil veículos registrados na Grande Florianópolis e só tinha 4 oficinas para fazer câmbio automático. Então, oferta e demanda. Então, tinha muita demanda para pouca oferta. Eu vi que ali era uma grande oportunidade. E aí a gente começou a entrar nesse mundo. E a gente gostava muito ali de administração, de arrumar a casa, tanto arrumar a casa fisicamente, mas também arrumar a casa, processos, desenho de processos, desenho do organograma e tal. Então, tudo isso aí era um sonho meu ensinar para as outras oficinas. Mas eu nunca me senti preparado, porque eu não era referência. Como é que hoje as pessoas ensinam você a ser milionário, mas elas não são milionários? É o que mais tem, ensino. E eu precisava primeiro me tornar uma referência para depois iniciar esse projeto. E quando a Eletrovel conseguiu, a gente começou a ganhar dinheiro, bastante dinheiro e tal, guardamos um caixa, que a gente conseguiu pegar o galpão novo, reformar esse galpão, montar uma estrutura bonita, iluminação com LED, com ferramentas importadas. A gente tem as melhores ferramentas do mundo, a gente tem 16 scanners lá dentro, a gente tem uma oficina bem estruturada. Isso tudo aí nos tornou referência. Quando a gente tornou referência, a gente decidiu colocar em prática esse projeto de ensinar as outras oficinas também a como organizar a casa, como arrumar a casa, como atrair clientes, como alavancar. E aí a gente começou esse projeto, foi em 2021. 2021 a gente começou esse projeto, montamos um modelo de negócio, como a gente vai ensinar para essa turma, e a gente lançou ele de uma forma online. A gente tem algumas parcerias, por exemplo, a gente está dando alguns treinamentos para a Enflo, para as oficinas do núcleo da Enflo, ali onde tem 60, 70 oficinas, a gente está dando algumas aulas ali. E temos no treinamento online que a gente lançou mais mentorias, onde eles contratam a gente faz um estudo dessas empresas e entra com uma mentoria, com um ensinamento para eles, direcionamento para eles seguirem nesse ali, melhorar a oficina deles. E tá dando muito certo, a gente tá gostando bastante, né, Dudu? Então, basicamente isso, né, do treinamento. Hoje, a gente se sente preparado e por isso que a gente está lançando esse treinamento. Não estamos lançando, mas estamos com esse treinamento, com esse projeto e está dando muito certo. Show de bola. Quando você estava falando aí, né, Dani, eu estava lembrando que por trás do dono da oficina existe uma pessoa, né? Por trás de todo negócio existe uma pessoa. Por mais que não seja um casal, às vezes é uma pessoa só, né?
Mas o quanto foi importante para a gente também, aqui na Sigmativa, e para o relacionamento, nós termos estudado a análise comportamental. Então, me fez entender que o Anderson era uma pessoa comercial, que eu sou uma pessoa estratégica e que as pessoas pensam diferente, têm reações diferentes diante da mesma situação, porque eu não conseguia entender essa questão, né? Então, quando a gente fala de um treinamento para oficinas ou qualquer treinamento que a gente fale ou que a gente dê, eu acho que é muito importante que por trás do negócio, por trás desse treinamento, se enxergue o dono desse negócio, né? Querendo ou não, a visão do negócio é a visão do dono. E se eu quero mudar o negócio e fazer esse negócio melhorar, eu preciso mudar a visão do dono, né? E eu só consigo fazer isso olhando para cada pessoa individualmente e entendendo como a cabeça dela pensa em algumas situações específicas, né? E aí, isso num relacionamento também faz muita diferença. Gente, dá água pro vinho, tá? O Anderson, ele é totalmente comercial, então ele vendia, ele queria fazer o negócio funcionar, ele queria fazer a coisa funcionar. Mas e aí? Eu falava com ele de preço, eu falava com ele de várias outras questões e não entendia por que ele tinha aquela reação, né? E aí, quando de fato a gente fez essa análise de perfil comportamental, as coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça, né? E aí tudo isso tornou a nossa relação mais leve. Por que ele faz dessa forma? Ele tá querendo me irritar? Não, é a forma como ele reage naturalmente. Não tem nada a ver comigo, né? Então, assim, foram coisas que ao longo de todo esse tempo, são 11 anos já empreendendo juntos, a gente foi aprendendo e foi melhorando, né? Tudo isso contribuiu para que a gente fosse evoluindo também ao longo de toda a caminhada aí, né? Tornando o que deveria ser mais pesado, mais leve e muito mais interessante, né? Descobrindo os pontos fortes. Os desafios do dia a dia, né? Dentro de tudo que a gente já conversou aqui, né? Ficou bem claro que eu acho que quando uma empresa ela tem gestão, ela vai facilitar o dia a dia do casal como empreendedor, né? Acho que foi o ponto-chave. Eu acredito que esse é o ponto-chave, realmente. O Anderson foi na veia foi na veia do negócio, porque antes de ter essa gestão, realmente era mais complicado, né? E depois que a gente desenha toda essa gestão aí, a gente sabe aonde cada um, o ponto forte, o ponto fraco de cada um, o que a gente pode tirar, maximizar de cada um e o que devemos minimizar, aí a gente consegue com clareza aproveitar melhor nosso dia a dia, aproveitar melhor, ter mais fluidez, onde as coisas começam a andar e os resultados são naturais, eles começam a aparecer. Eu tô falando e fica aparecendo o joinha. Se eu for gesticulando... Eu acho assim, além disso, ter um objetivo em comum, tanto de empresa quanto pessoal, tu precisa ter. Não, sim. Poxa, qual é o teu sonho? Não, meu sonho é ter a maior oficina de Santa Catarina. Poxa, o meu também é. A partir de agora, o meu também é. Então, vamos trabalhar para esse objetivo em comum. Mas também ter um na vida pessoal. Meu objetivo da vida pessoal é ter 3 filhos. Poxa, a partir de agora vai ser o meu também, sabe? E trabalhar juntos, pensando no mesmo objetivo. Porque não adianta, exatamente o que a Mari falou, quando tu não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Se tu não tem um objetivo final junto, torna a caminhada muito mais difícil. Sim. Porque tu não vai estar trabalhando para pro teu objetivo, tu vai estar pensando que é sempre pro do outro. Sim. Então, eu acho que é muito importante ter um objetivo em comum. É verdade. E porque quando a Mari puxa bastante isso de mim, eu sou um pouco, gosto de falar bastante, mas tem coisas que eu sou mais quietinho. E ela sempre busca, né, essas questões de a gente sonhar juntos, de a gente ter o sonho juntos da nossa família. Às vezes eu tenho um sonho pessoal, né, ela pode ter o sonho pessoal dela, né, como tipo, o Dani falou que gosta bastante de educação, a Mari também gosta. Então, né, incentivar ela a ler sobre isso, incentivar ela a realizar palestras, né, se precisar levar, passar um final de semana lá só para ajudar a montar as coisas, é isso que a gente aprendeu a fazer, né?
e que ajuda bastante, porque às vezes, né, o casal tem um sonho em comum, mas às vezes a pessoa também tem um sonho, né? Que uma pessoa gosta mais de viajar, gosta mais de praia, o outro já gosta mais de campo. Então, né? Equilibrar isso. Por exemplo, agora toda viagem que a gente faz, a gente já não pensa só em nós dois, né? Às vezes a gente quer ir para um lugar, agora já tem as crianças, então a gente já tem que pensar em tudo, né? E a mesma coisa é o escritório. Por exemplo, hoje a gente tem nossos 2 sócios, eles estão aí na live. Então a gente é um sonho a 4 pessoas. Tenho certeza que aí vocês também, né? Tem o Daniel, tem a Duda, tem os seus pais, que com certeza eles também têm os sonhos deles, e todo esse contexto precisa ser aberto, cada um falar um pouco de si, porque é importante que um saiba onde o outro quer chegar, para facilitar todo esse caminho, né? E às vezes a pessoa não está nem preparada para pensar, né? E é muito do perfil isso, né? Então, por isso que eu estou sempre perguntando, isso não é só o meu sonho, é o nosso. E aí, me fala, o que tu quer, né? Então, assim, além dessa questão de ser planejadora, eu sou altamente executora. Então, se ele falar, eu vou né, naturalmente viabilizar para que aquilo aconteça. Só que se não existe essa conversa, se não existe esse momento entre o casal também, além da empresa, como ele falou, tem sonhos pessoais, e aí? Sei lá, o Anderson quer viajar para a África, né? Enfim. Mas assim, então eu vejo que eu sei que ele tem, né? E que não, para mim, se para África ou para Argentina, tanto faz. Então, por que não ir para um lugar que ele quer conhecer, né? Só que precisa ser um desejo compartilhado, né? Precisa ser algo em que as duas pessoas dentro do relacionamento saibam, né? E isso influencia, obviamente, também decisões no negócio. Pode ser que um queira virar para a direita e o outro para a esquerda. E aí as decisões vão ser desencontradas, né? Só que eu preciso entender essas visões para a gente canalizar e chegar num objetivo em comum juntos, né? Eu acho que dentro do negócio isso torna proporções muito maiores, mas também torna o negócio muito mais interessante quando a gente sabe, peraí, eu vou ceder um passinho pro lado e tu cede um passo pro lado também, e a gente consegue seguir aqui juntos, né? Então, em vários momentos dentro desses 11 anos, isso teve que acontecer para que a gente continuasse andando juntos, né? No último Empreende Brasil que a gente participou, a gente levou a nossa equipe de gestão, né? Algumas pessoas foram, outras não conseguiram ir, mas teve uma fala de uma pessoa da nossa equipe que me chamou muita atenção, que as pessoas tinham sido construídas 2 estradas, mas sem estudo nenhum. E depois foi colocado uma foto com caminhos marcados na grama, no meio dessas estradas. Ou seja, a estrada não foi construída num lugar que ficava confortável para as pessoas passarem, e ainda assim elas continuaram marcando o lugar. Então, se a gente der espaço, as pessoas marcam qual é o melhor lugar para passar. A gente depois só tem que vir construir a estrada. Entende? Então, dentro do relacionamento é isso também que a gente tem que trazer, né? Vamos deixar o amiguinho passar na grama e marcar onde ele quer que seja o negócio, né? Então, depois a gente vem e pavimenta o caminho que já está marcado, entende? Traz melhor, constrói melhor, vai amarrando as pontas. Então, eu vejo que isso foi muito comum dentro da empresa pra gente também. O Anderson ia marcando a grama e eu ia atrás pavimentando a estrada, sabe? Para que o crescimento fosse sólido, para que a estrada não tivesse problemas visíveis, enfim, né? Então, de novo, né, o fortalecimento por ter a visão de 2 pessoas olhando para o mesmo negócio. E aí, a última pergunta que eu quero fazer para vocês, porque a gente já está se estendendo aqui, né? É a dica final. Além da gestão, que foi, né, a dica matadora do nosso vendedor aqui, o que vocês deixam assim de dica, começa por aqui. O que foi primordial para vocês darem certo empreendendo em casal? Eu acho que o diálogo. Eu acho que o diálogo, porque assim, sem diálogo, sem respeito, sem justamente isso que a gente estava falando, puxar o outro, não querer sobressair, porque tem pessoas que querem o sucesso para elas, querem sobressair, não, ao contrário.
Ao contrário, a gente é um puxando o outro, né? Por exemplo, no meu sonho, que é o treinamento de gestão, poxa, que a gente está indo muito bem, né? A Duda tem cadeiras dentro toda a parte financeira é dela, ela abraçou, ela não tinha esse sonho, mas ela abraçou esse sonho junto comigo, então, dando um apoio, dando suporte. Eu acho que o respeito e o diálogo são primordiais, e saber para onde a gente quer chegar, né? Porque é exatamente o que tu falou lá no início, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, se a gente tem um objetivo, a gente consegue traçar esse caminho de uma forma com mais clareza, juntos, com bastante diálogo. Eu acho que facilita bastante o nosso dia a dia, né? Acho que é isso. Eu penso que é isso mesmo. O diálogo é a parte mais importante, porque igual a Mari falou, se o Anderson não falar quais são os sonhos dele, ela não vai saber. Então, e se ele não quer falar, às vezes eu posso perguntar, mas qual é o teu sonho? Uhum. Porque é muito importante eu saber qual é o teu sonho. Então, a conversa é a parte mais importante de tudo. O Anderson, ele quer ir pra África. A Duda, vou contar pra vocês, ela tem um caderninho com vários países, várias cidades. Mas é meu sonho, eu não dou conta. de acompanhar ela nos sonhos, eu não dou conta. É que eu tenho muitos sonhos, eu sou muito sonhadora. É isso aí. Tudo é um equilíbrio, Daniel. Hoje você tá aí pra puxar ela pra terra, amigo. Ela sonha e você puxa pra terra. Ó, vamos planejar, vamos ver aqui em quanto tempo a gente consegue visitar todos esses países. Não, a gente tá na sabatina, a gente tá em 3 países por ano. 3 países. Mas tá difícil. É isso aí. Vai longe, são vários países, né, Duda? Mas enfim, uma hora a gente consegue, né? Vai. Vamos lá. Gente, tá acabando o nosso tempo aqui, então a gente gostaria de agradecer a prontidão de vocês. Logo que a gente convidou, vocês já disseram um sim aí para estar deixando esse mês de junho um pouquinho mais legal, falar sobre o amor, falar sobre casal, sobre empreendedorismo em casal aqui no perfil da Sigmativa. Várias pessoas passaram por aqui, estou acompanhando, são pessoas, clientes nossos, clientes de vocês, né? Porque várias pessoas desconhecidas aqui, então isso mostra o quão queridos vocês estão também aí no meio de vocês, alguns clientes nossos também. Agradeço aí as palavras. Obrigado mesmo por aceitarem esse desafio aí, meio de bate-pronto, né? Meio rápido o convite e tal. A gente adorou o convite, né? Eu falei pra Duda, meu Deus, que ideia maravilhosa. Não, achou o máximo. Achei massa, legal. Muito legal. Muito legal. E a gente, assim, ó, na sala de reunião semana passada, a gente... Tá, gente, quais são os casais que empreendem juntos que são nossos clientes? Já veio vocês, já veio outros clientes nossos. Assim, de bate pronto, a gente já foi lembrando de vários casais que empreendem juntos. Então, olha só, né? Quanta gente tem desafio em dobro, né? Que é viver e desenvolver um relacionamento, nutrir esse relacionamento, tanto na empresa quanto em casa, né? É o desafio das 24 horas juntos. 24 horas juntos. Da adrenalina. Mas vale muito a pena, gente. É muito bom. Eu não me imagino hoje trabalhando. Imagina a Duda trabalhando num lugar, eu trabalhando em outro. Meus pais também não faz sentido. Não faz sentido. Eu acho que a gente ama trabalhar junto, e funciona muito bem, né? Eu acho que eu não me imagino. Você imagina? Não. Mas é mais difícil, mas o sucesso também é mais gostoso. Porque tu tá do lado da pessoa que tu ama. Então é tudo em dobro. O desafio é em dobro, mas a recompensa também é em dobro. É verdade. A tua felicidade, a felicidade do outro é muito bom. É isso aí. Gente, então, muito obrigado aí novamente, né? Desejo mais sucesso para vocês ainda. Contem sempre com a Sigmativa aí para estar apoiando vocês em todas as áreas aí do negócio de vocês. Obrigado mesmo, sucesso. É o que nós desejamos a você, Duda e Daniel, e também a todos os outros casais que empreendem juntos e que estão começando ou no meio ou trilhando essa caminhada que é as 24 horas juntos, né? Esse desafio, mas a gente diz, tem jeito, funciona. A gente precisa ir descobrindo as fórmulas, cedendo, dando um passo
cada vez mais em direção ao outro, né? Porque tanto casar, quanto empreender juntos, quanto trabalhar com pessoas, é cada vez mais sobre servir e menos do que ser servido, né? Então, a grandeza está aí, né? Tanto no casamento quanto em qualquer relação que a gente tem. O serviço ele é muito importante e ele é o que nos rege aí nesse caminho, certo? Fiquem de olho aqui na Sigmativa, no canal da Sigmativa, que a gente vai ter novas lives, sim. Vamos chamar mais casais empreendedores aí até o Dia dos Namorados. Temos um desafio, porque a agenda tá lotada. Mas, enfim, vamos lá, né? A Duda e o Daniel estiveram aí super presentes com a gente. Muitíssimo obrigada a vocês. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui, certo? Boa noite para todo mundo aí, gente. Fiquem com Deus. Obrigado, Mari. Obrigado, Anderson. Valeu. Eu queria só falar, a Duda, ela é muito fã de vocês, tá? Da Sigmativa. Eu sou. Inclusive, se tem alguém assistindo aí da Sigmativa, eu sou a pessoa Maria Eduarda que incomoda vocês o dia inteiro. Eu queria pedir desculpas, mas agradecer muito, muito, muito. Muito obrigada. Ontem, coraçãozinho pra ti aí na live do tá tudo certo. Por favor, eu sou legal, gente. Eu juro. Gente, Obrigada, viu? De Obrigada, coração. gente. Excelente Obrigada. trabalho com vocês. valeu, tchau, tchau. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Como que a gente desliga agora? Não entendi.